Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos a mais esta palestra da Associação Espírita Terceirense. Mais uma palestra em casa, como tem vindo a acontecer nos últimos tempos, e é de facto com prazer e com alegria que aqui me encontro. E queria cumprimentar-vos a todos, desejar-vos as boas-vindas, convidar-vos a estarem connosco neste momento para refletirmos em torno do tema que hoje vou aqui falar e que se chama exatamente Refletindo sobre a Humildade. Qual a importância de ganhar novas virtudes? Todos sabemos que se algo de difícil existe, é libertar-nos dos nossos hábitos perniciosos. É muito difícil abandonar velhos hábitos por muito que eles nos prejudiquem. Entre eles, um dos que somos mais convidados a evitar é o orgulho, porque o orgulho nos faz achar que tudo sabemos e nada mais temos para aprender com os outros ou alterar o que quer que seja. Assim, perdemos tempo, perdemos oportunidades e até passamos por alguns dissabores. Como aprendemos com Jesus, ao adquirirmos novas qualidades, estas vêm ocupar o espaço dos velhos hábitos. Assim, para evitar os danos do orgulho, é importante cultivarmos a humildade. O orgulho é o maior adversário da humildade. O orgulhoso é soberbo, julga-se superior e esconde-se por trás da falsa humildade ou da tola vaidade. Vejamos agora alguns exemplos que tornam mais claras as nossas reflexões. Quando, por exemplo, uma pessoa humilde comete um erro, diz: "Eu equivoquei-me, errei", porque a sua intenção é de aprender e é de crescer. Mas quando uma pessoa orgulhosa comete um erro, diz: "Não foi culpa minha", porque essa pessoa acha-se acima de qualquer suspeita. A pessoa humilde trabalha mais do que a orgulhosa e por essa razão tem mais tempo. Uma pessoa orgulhosa está sempre muito ocupada e não arranja tempo para fazer aquilo que é necessário. No meio espírita e não só, vemos que a palavra humildade às vezes é mal interpretada. Na maioria das vezes o seu verdadeiro sentido é mudado por nós. Eu acredito que todos nós já devemos ter ouvido muitas vezes a palavra humildade, certo? A palavra é muito usada, mas nem todas as pessoas sabem o seu verdadeiro significado. Logo, se não sabemos o significado, não conseguimos entender o que a palavra realmente quer dizer. Humildade é sinónimo de modéstia, simplicidade, naturalidade, despojamento, acanhamento, comedimento, desprendimento, etc., etc. E o termo humildade vem do latim, da palavra humus, que quer dizer terra fértil, rica em nutrientes e preparada para receber a semente. Assim, uma pessoa humilde está sempre disposta a aprender e a deixar brotar no solo fértil da sua alma a boa semente. Dizem-nos os espíritos superiores que a verdadeira humildade é firme, segura, sóbria e que não se afina com a hipocrisia ou com a pieguice. Que a humildade é a mais nobre de todas as virtudes e somente ela predispõe o seu portador à sabedoria real. O contrário da humildade, meus amigos, é o orgulho, porque o orgulhoso nega tudo o que a humildade defende. No capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, no seu ponto 11, o Espírito Lacordaire diz-nos o seguinte, e passo a citar: "A humildade é virtude muito esquecida entre vós. Bem pouco seguidos são os seus exemplos que dela se vos têm dado. Este sentimento nivela os homens, dizendo-lhes que todos são irmãos, que se devem auxiliar mutuamente e os induz ao bem.
Sem a humildade, apenas vos adornais das virtudes que não possuís, como se trouxesseis um vestuário para ocultar as deformidades de vosso corpo. Ora, a pessoa humilde enfrenta qualquer dificuldade e vence sempre os problemas. Já a orgulhosa dá desculpas, mas não dá conta das suas obrigações e das suas pendências. Uma pessoa humilde compromete-se e realiza. A pessoa orgulhosa acha-se perfeita. A pessoa humilde diz: eu sou bom ou sou boa, porém não tão bom como eu gostaria de ser. Respeita aqueles que lhe são superiores e trata de aprender algo com todos. Já o orgulhoso resiste àqueles que lhe são superiores e invariavelmente trata de lhes pôr defeitos. O humilde ainda faz algo mais além da sua obrigação. O orgulhoso não colabora e normalmente diz: eu faço sempre o meu trabalho. Uma pessoa humilde diz: deve haver uma maneira melhor para fazer isto ou aquilo e eu vou descobrir. A orgulhosa afirma: eu sempre fiz assim e não vou mudar o meu estilo. Faz-me lembrar uma novela brasileira, a da Gabriela, que dizia: eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, eu vou ser sempre assim. O orgulhoso, meus amigos, diz-se cético por achar que não pode haver nada no universo que ele desconheça. O humilde agradece ao Criador todos os dias, porque sabe que há muitas verdades que ele ainda desconhece. Defende as ideias que julga nobres, sem se importar de quem elas venham. A pessoa orgulhosa defende as suas ideias, não porque acredite nelas, mas porque são as suas ideias. Alguém sabe porque é que o mar é tão grande, tão imenso e tão poderoso? É porque foi humilde o suficiente para se colocar alguns centímetros abaixo dos rios e o mar, sabendo receber, tornou-se grande. Se ele quisesse ser o primeiro, se quisesse ficar acima de todos os rios, não seria mar, seria apenas uma ilha e certamente que estaria isolado. Vou contar-vos uma história adaptada do conto Os Três Conceitos de Teófilo de Braga, o segundo presidente da República Portuguesa, que foi um poeta que nasceu em São Miguel. Trata-se de um casal de jovens recém-casados que eram muito pobres e vivia de favores num lugar do interior. Um dia o marido fez a seguinte proposta à esposa: querida, vou sair de casa e viajar para bem longe, arranjar um emprego e trabalhar até que tenha condições de voltar e te dar uma vida mais digna e mais confortável. Não sei quanto tempo irei ficar distante de casa. Só lhe peço uma coisa: espera-me. Enquanto eu estiver fora, seja-me fiel, que eu também serei. Assim sendo, o jovem partiu. Andou muitos dias a pé até que encontrou um fazendeiro que estava a precisar de alguém para ajudá-lo na sua fazenda. Ofereceu-se para trabalhar e foi aceito. Mas antes de iniciar o trabalho, foi ter com o seu empregador para lhe propor um pacto. Então, foi ter com o patrão e disse: senhor, peço-lhe que me deixe trabalhar pelo tempo que eu quiser. E quando eu achar que devo ir embora, dispensa-me das minhas obrigações. Não quero receber o meu salário. Só lhe peço que o guarde até ao dia em que eu me for embora. Tudo combinado. O jovem trabalhou por 20 anos, sem férias nem descanso. Após esse tempo, foi ter com o patrão e disse: senhor, conforme o nosso acordo, venho pedir-lhe o meu dinheiro, pois está na hora de voltar para a minha casa. Disse-lhe então o patrão: tudo bem. Fizemos um acordo e vou cumpri-lo, só que antes quero fazer-lhe uma proposta. Pode escolher entre receber todo o seu dinheiro ou aceitar 3 conselhos meus antes de ir embora. Vá para o seu quarto, pense durante a noite e depois responda. O rapaz pensou durante 2 dias. Ao fim de 2 dias procurou o patrão e disse: quero os 3 conselhos. Disse-lhe então o patrão: o primeiro é: nunca tome atalhos na sua vida. Caminhos mais curtos e desconhecidos podem custar-lhe a vida. O
O segundo, não seja curioso para aquilo que é mau, pois a curiosidade poderá ser-lhe mortal. E o terceiro, jamais tome decisões em momentos de ódio e de dor, porque poderá arrepender-se e ser tarde demais. Após lhe dar os 3 conselhos, o patrão entregou-lhe 3 pães e disse-lhe: 2 são para comer durante a viagem e o terceiro é para comer com a sua esposa quando chegar a casa. Assim, o rapaz partiu e deixou a fazenda depois de 20 anos, longe da casa da esposa que tanto amava. Andou durante o primeiro dia e encontrou um viajante que lhe perguntou: para onde é que vai? Respondeu-lhe o rapaz: para um lugar muito distante daqui que fica a mais de 20 dias de caminhada por esta estrada. O viajante disse: este caminho é muito longo. Conheço um atalho que vai encurtar bastante a sua viagem. O rapaz ficou contente e começou a seguir pelo atalho, quando se lembrou do primeiro conselho do seu patrão. Então, neste momento, voltou e seguiu para o seu caminho. Dias depois, ele soube que aquele caminho era uma armadilha. Muito mais adiante, ele sentiu necessidade de um banho e de dormir numa cama limpinha, coisa que há muito tempo não fazia. E numa hospedaria da beira da estrada, ele conseguiu o que procurava e pôde, de facto, repousar cansado, o seu corpo cansado da viagem. À meia da noite foi despertado por gritos horríveis que vinham do corredor. Saltou depressa da cama e, quando já estava com a mão na fechadura para abrir a porta do quarto, lembrou-se do segundo conselho do patrão: não aceite os convites do mal. Trancou a porta e de novo foi dormir tranquilamente. De manhã, o dono da hospedaria disse-lhe que estava surpreendido por vê-lo vivo e disse ao segredo: vou contar-lhe uma coisa. Sabe, é que eu tenho um filho perturbado mental, que tem ataques de loucura e no meio das noites mata os hóspedes que acorrem aos seus gritos e enterra-os no fundo do quintal. O rapaz silenciou e seguiu a sua longa caminhada, ansioso por chegar a casa. Depois de muitos dias e muitas noites de caminhada, já ao entardecer, viu entre as árvores a fumaça saindo da chaminé da sua casinha. Andou um pouco mais e logo notou entre os arbustos a silhueta da sua esposa. O dia estava a escurecer, mas mesmo assim ele viu que ela não estava só. Andou mais um pouco e viu que havia um homem com a cabeça no colo dela, a quem ela acariciava os cabelos. Aquele jovem, que já não era tão jovem que tinha saído de casa, sentiu o seu sangue ferver e as mãos encherem-se de uma energia estranha. E na sua mente só havia uma vontade: matar aquela mulher traidora. De repente, veio-lhe à mente a lembrança do terceiro conselho do seu ex-patrão: não resolva nada de cabeça quente. Acalmou-se, arrefeceu a ideia e resolveu dormir do lado de fora de casa. E só depois do amanhecer é que foi procurar então a sua mulher para realizar a verdadeira separação. Quando o dia amanheceu, ele bateu à porta e aquela mulher que ele tanto amava correu para ele e tentava beijá-lo. Mas ele esquivava-se, o que causou uma certa estreza na mulher e os dois começaram a conversar. Ele falou-lhe da sua tristeza porque tinha permanecido fiel e que ela o havia trocado por um homem bem mais jovem do que ele e, como tal, só estava ali para se despedir definitivamente. Ela, emocionada, espantada, disse: como? Não o traí, muito pelo contrário. Esperei durante 20 anos. Ele perguntou-lhe: e aquele homem a quem estavas acariciando? Ela respondeu: é o nosso filho. Quando foste embora, descobri que estava grávida e hoje ele está com 20 anos de idade. Então ele entrou, conheceu o filho, abraçou e contou-lhes toda a sua história enquanto a sua amada lhes preparava o café. Sentaram-se para tomá-lo e comeram o último pão. Fizeram uma oração de agradecimento e, após lágrimas de emoção, ele abriu o pão e, ao partir, ali estava todo o seu dinheiro. E todos juntos, abraçados,
agradeceram o terceiro conselho que tinha evitado uma grande tragédia. Meus amigos, esta história serve para ilustrar a importância de seguirmos as nossas vidas, lembrando-nos sempre destes 3 conselhos que nos ajudarão com humildade a aprender a viver as leis de amor e a sermos todos os dias mais felizes. Muitos dos conflitos que nos afligem decorrem dos padrões de comportamento que nós mesmos adotamos na nossa jornada terrestre. É muito comum copiarmos modelos do mundo, modelos que nos entusiasmam por pouco tempo, sem que se analisem as consequências que esses modos comportamentais podem acarretar. Não se tem dado de facto a devida importância ao crescimento e ao progresso individual dos seres, como espíritos que somos. Alguns creem que os seus próprios erros são sempre menores do que os erros dos outros. Outros supõem que, embora o tempo passe para todos, não passará do mesmo modo para eles. Iludem-se e pensam que as leis da consciência atingirão apenas os outros. O maior reconhecimento que podemos ter por fazer o que é certo é a consciência tranquila. Refletindo sobre a humildade, podemos de uma forma muito prática fazer as seguintes questões. Quem sou? O que é que eu faço de errado? O que é que eu faço de certo? Quando me perguntam algo que eu ainda não sei, sou capaz de reconhecer que não sei e tenho a humildade de o afirmar? Ser humilde é saber admitir até onde podemos ir e não nos deixarmos levar pelo orgulho ou pela vaidade. Quando nos elogiam e, por exemplo, nos dizem és muito bom ou muito boa nisto, e a pessoa responde não sou, numa falsa modéstia, está a alimentar a vaidade e a destruir a humildade. Precisamos de nos assumir sem falsas modéstias, estimados amigos e ouvintes. Toda a ascensão exige esforço, adaptação e sacrifício. Toda a queda resulta em prejuízo, desencanto e recomeço. Está na hora de nós, espíritos em estágio de progresso na Terra, procurarmos superar de forma verdadeira o egoísmo disfarçado. Procurar a nossa renovação, que não deve ser adiada por muito mais tempo. E o tempo é hoje. Provocados pela perversidade que campeia, oremos em silêncio. É um meio de agir que nos resguarda a tranquilidade. Gastemos as nossas energias excedentes em alguma atividade voltada para o bem. Cultivemos a paciência e aguardemos a bênção do tempo que tudo vence. Porque, conforme nos diz o Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, a humildade não está na pobreza, não está na indigência, na penúria, na necessidade, na nudez e nem na fome. A humildade está na pessoa que, tendo o direito de reclamar, julgar e reprovar, tomar qualquer atitude para o seu brio pessoal e abençoar. Prossigamos no nosso compromisso, amigos, abraçando sem desânimo e confiando sempre no valor do bem. Aprendamos também a controlar as nossas más inclinações, porque se o fizermos, conseguimos de certeza vencer, se porfiarmos no bom combate. Convertamos sombras em luz. Modifiquemos hábitos prejudiciais em qualquer área da existência e comecemos por aqueles que nos pareçam mais fáceis de serem derrotados. Porque não tínhamos dúvidas que é muito fácil desistir dos esforços que são bons para nós e tornar-se igual aos outros nas suas manifestações inferiores. Só que os estímulos e os gozos de hoje no campo das paixões desgovernadas assemelham-se ao sabor dos temperos que se transformam em ácido e fel passados os primeiros momentos. Sempre que tivermos oportunidade, façamos o bem, por mais insignificante que o nosso ato nos possa parecer.
Sejamos nós a gerar um momento útil e aproveitemos esse momento. Não fiquemos a aguardar pelas grandes realizações e muito menos devemos esperar pelas glórias, pelos nossos acertos. Trabalhemos a nossa próxima intimidade para vencer os limites, os obstáculos, muitas vezes que são impostos por nós próprios. Valorizemos as nossas conquistas sem nos deixarmos encantar ou enfeitiçar. Ter excesso de admiração e iludir-nos por essas vitórias. Porque a verdadeira grandeza está no facto de se reconhecer a própria pequenez. Verdadeiramente grande é o ser que se sabe frágil com possibilidade de errar. É o que luta por se manter nobre e se algo faz de errado, dá-se conta e esforça por reparar os danos causados e o mal que provocou. Conforme nos refere a obra sobre a proteção de Deus, psicografia de Divaldo Franco, no capítulo 19. Ainda pela psicografia de Divaldo Franco, numa mensagem a 10 de agosto de 2015, o espírito de Joana de Ângeles reforça a humildade, dizendo que a humildade é uma virtude de difícil aquisição, por exigir esforço para superar-se os instintos que predominam na natureza humana, especialmente o da sobrevivência. A humildade é virtude essencial para a nossa jornada terrena. Mediante a sua presença, ficamos mais leves e embelezamos as nossas inspirações. Jesus, que é o protótipo da perfeição e da beleza de que se tem notícia, apagou a grandeza na humildade para ensinar a vitória sobre as paixões inferiores. Uma lenda intitulada A Humildade, da autoria de Malbatarran, conta-nos que, no século XIX, um arcebispo de Viena resolveu fazer uma visita a alguns dos seus fiéis. Preparou a sua comitiva e dirigiu-se para o primeiro local a visitar. Esse local era o castelo de Vivarais, nos Alpes franceses. Antecipadamente avisados da sua chegada, os donos do castelo prepararam-se para receber com todos os detalhes o ilustre visitante. Ao cair da tarde daquele mês de março, apresentou-se no palácio um pobre sacerdote a pedir pousada. Mas, como todos os aposentos já se encontravam reservados para os visitantes, os donos do castelo pediram aos criados que o conduzissem para um dos alpendres junto às cavalariças. Algum tempo depois, chegaram ao palácio os vigários que constituíam a comitiva do arcebispo. E foram recebidos pelos fidalgos e ficaram surpreendidos por não ver o arcebispo. Perguntaram por ele e foram informados que o arcebispo ainda não tinha chegado. Esta informação foi dada pelos senhores do castelo, de que ele de facto ainda não tinha aparecido. Não é possível, disse um dos padres. Nós fomos obrigados a retardar um pouco e ele tomou a dianteira. Com certeza que ele já deveria ter chegado. E, claro, à nossa frente. Naquele momento, os anfitriões pensaram e recordaram-se do sacerdote que estava recolhido próximo às cavalariças. Pediram aos criados que lhe perguntassem se na viagem, durante aquela jornada, ele se teria cruzado com o arcebispo. Quando alguns dos integrantes da comitiva ouviram a referência a um sacerdote, a um outro sacerdote, perguntaram: quem é o religioso a quem se refere realmente o pobre senhor?
Sua nobreza, a quem é que se refere? Ora, respondeu o senhor do palácio de Vivaré, é um sacerdote muito pobre que nos bateu à porta e que nos pediu agasalho por uma noite. Nesse instante, e a um tempo só, falaram os vigários presentes. É ele! É ele! Verdadeiramente, o pobre recebido por caridade naquele luxuoso castelo não era outro senão o grande Daivan, o arcebispo de Viena. Uma bonita lição de humildade. E ele assim se comportava com tanta humildade que não se apresentava com os seus títulos ou com as suas roupas elegantes. Nem uma coisa, nem a outra. Os homens, essencialmente grandes, não se importam com suntuosidades para mostrarem o seu valor, meus amigos. Assim também, Jesus escolheu a quietude, como nós sabemos, de uma noite silenciosa para nascer. Para nascer num estábulo, tendo como teto a abóbada celeste, como primeiras harmonias as vozes celestiais. E como primeiros visitantes, os homens simples que pastoreavam junto ao local, junto ao campo onde ele se encontrava. É deste modo que nós vemos e conseguimos, quiçá, perceber o quanto é importante a humildade para todos nós. Vamos, pois, vigiar. Não há ninguém humilde o suficiente neste mundo onde nos encontramos. Sigamos o exemplo do Mestre, pois ele é o melhor exemplo de todas as virtudes. Sabemos que temos muitos caminhos para trilhar, mas também sabemos que somente a reforma interior nos vai conceder a paz e a felicidade que tanto almejamos. A mudança para melhor, meus amigos, é urgente. Mas compete a cada um de nós um trabalho corajoso e individual de decidir a partir de quando e como essa mudança se dará. E a cada um, como sabemos, conforme as suas obras. Era tudo o que eu queria dizer-vos sobre esta reflexão. Muito obrigada pela vossa atenção e até breve.